Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A Associação Viva e Deixe Viver está completando 10 anos, levando cultura, entretenimento e informação através do estímulo da leitura e do brincar, envolvendo crianças e adolescentes, profissionais da saúde e principalmente suas famílias na recuperação. O tema de hoje é o Atlas da Saúde no Brasil. A promoção da saúde é, com certeza, o melhor remédio. Será que a gente está promovendo bem a nossa saúde? Será que nós estamos entendendo, de fato, o que é promoção? E a nossa convidada de hoje é a professora Márcia Faria Westphal. Falei direitinho? Westphal. E ela é professora titular da Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E também ela é presidente do CPDOC, que é uma área onde desenvolve-se pesquisa, é um centro de documentação de estudos das cidades saudáveis. Olha que interessante. Você já ouviu falar sobre isso? Então a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto hoje aqui no Conexão Médica. Muito obrigado, doutora Márcia. Por isso. Então, eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente olha para os dados da saúde, e não só da saúde, mas do contexto, né, brasileiro, e e faz uma relação com a questão da saúde e da promoção da saúde, né? O primeiro desafio que a gente apresenta, né, como um novo desafio que a sociedade brasileira enfrenta, é que não só o Brasil, um país de dimensões continentais, ele cresce, envelhece, né, e se urbaniza. O que é isso? Cresce, todo mundo sabe que a população do país vem crescendo, né, numa proporção bastante grande, mas muitas pessoas, acho que a maioria já se deu conta, né, o país também está envelhecendo. Se a gente for olhar as pirâmides populacionais de 1960, 1980 e 2000, a gente pode verificar que, inclusive, o formato dessas pirâmides, ele vem modificando. Se a gente for olhar a pirâmide de 1950, ela tem uma base muito mais larga que as outras pirâmides, né? Ela tem realmente um formato de uma pirâmide. Em 1980, a gente já vê que essa base diminuiu. Isso significa que o número de crianças na nossa população vem diminuindo proporcionalmente em relação ao número de idosos. A gente vê esse pedaço da pirâmide aqui, ele era mais afunilado, ele vai se alargando no decorrer do tempo, e aqui na de 2000, hoje, se a gente olhar de 2008, a gente já vai ver isso, que essa base, né, da pirâmide, ela vai diminuindo em relação às partes superiores da pirâmide. Isso significa que a proporção da população maior de 50 anos, né, no conjunto da população, ela vem proporcionalmente aumentando. Isso também, né? A gente pode até focar como esse fenômeno o aparecimento da terceira idade, né? Ou a valorização da melhor idade, vamos colocar dessa forma. Isso são indicadores que mostram para nós o quanto os nossos idosos, vamos dizer, estão ganhando um grande espaço dentro desse contexto, né? Agora, com relação à população infantil, professora, a gente percebe que isso é proporcional mesmo? Proporcionalmente. O que vem acontecendo, embora todo mundo seja favorável ao controle da natalidade, sim, esse controle da natalidade ele vem naturalmente ocorrendo no nosso país também.
Então, a taxa de fecundidade ela vem diminuindo, né? Então, o número de filhos que nossas famílias têm, vem diminuindo. O que acontece é que essa questão, ela é diferente para os diferentes segmentos da população, né? Ainda nós temos um contingente da população que tem muitos filhos. Perfeito. E a população de melhores condições socioeconômicas vem diminuindo o número de filhos, né? Ele vem, às vezes, a gente vê muitas famílias que têm 1, 2 filhos, tem muitos agora que já diminuíram para 1 filho, né? E depois de ter o primeiro filho, ficam pensando, será que eu vou ter outro filho? E acho que isso está relacionado também à própria classe social, às preocupações, à consciência, porque, na verdade, gerar um filho tem que pensar no futuro, educação e as próprias condições, né? Diferentemente da classe social desprivilegiada, que falta informação. A gente vê agora uma campanha do governo aí trabalhando distribuindo preservativos ou trazendo a consciência. Isso a gente vê mais incisivamente nesses últimos tempos, né? Nós tivemos na década de 70, né, algumas fundações que vieram para o Brasil e que queriam fazer o controle da natalidade. Certo. Mas de uma forma assim muito agressiva, né, e sem conscientizar a população, até às vezes obrigando a população, algumas mulheres, certo, a se esterilizarem. Hoje em dia, a abordagem é muito mais de conscientização, como Perfeito. Você estava falando mesmo aqui, né? E isso, né, se a gente melhorar as condições socioeconômicas, países onde as condições melhoraram, então, naturalmente, esse controle da natalidade ele acaba ocorrendo. Certo. Né? Ainda não aconteceu entre nós completamente, né? A sensação que a gente tem é que a mídia coloca isso para a gente também com um grande alarde, né? Porque se a gente parar um pouco para pensar o que existe hoje dentro das camadas das classes menos favorecidas, no fundo tem até aquele imaginário, né? Que uma criança significa muitas vezes uns R$50 a mais, ela significa um fator financeiro muitas vezes para essa família, né? É um peso financeiro mesmo, né? Bom, então, além desse novo desafio, né, do envelhecimento populacional, a gente também vê que, apesar do nosso PIB, né, Produto Interno Bruto, ele ser a gente, em relação ao PIB, chega a ser a 5ª economia do mundo, né? Ainda nosso Brasil, com dimensões continentais, a gente vê muitas inequidades e até uma explosão da pobreza. Certo. Né? Por outro lado, né, a gente tem na nossa população um grande capital humano e social acumulado e que reflete também em progressos em termos dos níveis de saúde da população. Vamos ver como é que isso aparece aqui nos nossos slides. Bom, de 1978 para 1998, o Produto Nacional Bruto per capita, né, a gente vê que esse tercio superior, né, aqui, e nós, né, por volta de 6... Né, a média, né, aumentou desse tercio superior. Mas a gente ainda tem, né, esse tercio inferior ainda muito baixo, certo, não é? Muito baixo. Embora a gente tenha essa renda média do tercio superior alta, a gente ainda tem um grande contingente da população que não alcança, né? Não chega a um salário. Não chega a um salário mínimo. Isso nós estamos falando do quê? Hoje calcula-se o quê? 1/3 da população brasileira nessa situação, né?
E isso é uma coisa muito importante, é um importante determinante social do processo saúde e doença, não é? A gente ter uma população com nível de pobreza ainda muito bastante alto, né? Então, a gente pode ver, né, isso refletido na esperança de vida por condição socioeconômica. Se a gente tem que aumentou a esperança de vida ao nascer, né, da população de alta renda, a gente chega a ter até... acima dos 70 e... quase 80 quase 80 anos, né? Mas essa população, veja, olha que grande essa diferença, Sim. né? De pelo menos uns 3, 4 anos, né? A população de baixa renda, né? Está ganhando expectativa a mais, né? Ela ganha expectativa de vida, mas a de alta renda muito mais. Muito mais, é lógico. Agora, quando a gente percebe que a população de baixa renda começa a ganhar expectativa, lógico, o de alta renda, lógico que vai ganhar porque ele tem acesso melhor, ele sabe exigir da saúde, ele tem informação, que é o inverso que acontece no pessoal de baixa renda. Quando a gente vê que essas expectativas elas aumentam para os dois, seja para o mais pobre, seja para o mais rico, a gente também percebe a importância de cada vez mais levar a promoção junto a essa população carente, né? Pois é. Então, a promoção da saúde, lógico, a promoção da saúde ela vai olhar para a população como um todo, porque a questão da renda, ela desfavorece alguns e favorece outros. Mas todo mundo precisa estar promovendo sua saúde. Sim. Né? Só que a gente teria que olhar para essa questão com melhor do que a gente olha hoje, né? Porque o que acontece? A gente culpa, né, essa população de baixa renda por ter hábitos higiênicos inadequados, né? Então, por ter um nível de saúde pior. Né? E, na verdade, ela tem menos oportunidades de saúde do que a população de alta renda. Né? Isso passa a ser um grande problema para todos os governos, né? Acho que assim existe um impacto enorme na parte financeira ou de investimento para essa ação. Dentro da sua vivência, dentro dessa sua ação de pesquisadora, né? Nesse contexto que é muito importante, quando a gente vê que as campanhas governamentais que são realizadas em pró da difusão ou da promoção, a senhora vê efetividade dentro dessas campanhas? Então, essa abordagem... Ou como que isso reflete a cada momento que o Atlas é repensado ou reavaliado, né? Então, essa abordagem de campanha, ela tem sido muito comum no nosso país desde os primórdios, né? E o que a gente viu outro dia, né, que saíram alguns resultados em relação a uma pesquisa que foi feita por telefone e que mostrou que a população de mais baixa renda tem hábitos desfavoráveis à saúde. A primeira coisa que o Ministério da Saúde falou é: vamos fazer campanha para educar a população. Na verdade, né, é lógico que a gente tem que trabalhar a questão da informação, mas essa questão da distribuição da renda, né, da gente tentar diminuir, dar mais oportunidades para as pessoas, ou melhorar as condições de vida dessas pessoas. O governo tem falado nisso no PAC, né, de melhorar as condições de vida. Isso é tão importante quanto as pessoas também receberem informação para mudar as suas condições de vida. Porque muitas vezes a pessoa tem a informação, sim. Mas ela não tem a ação de como mudar isso, né? Eu tenho, nesses últimos anos, observado também essa sensação, porque
Se a população cresce, se a expectativa de vida cresce, e se a gente também não dá atenção devida para essa população consome, né? A gente tem que lembrar que elas consomem tudo. E o poder da palavra consumir pode ser tanto para o bem como para o mal. Quer dizer, se ela não tem informação, ela vai impactar assustadoramente na economia e em um estresse também absurdo dentro da saúde, né? Porque a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de quem recebe esse indivíduo, que às vezes recebe ele mais, com mais problemas, enfim. A gente vê o que tem acontecido, depois nós vamos ver os dados, né? Por exemplo, em relação à violência. Certo. Não é? Um ter, o outro não ter, né? O mínimo necessário para a sua sobrevivência, tem gerado conflitos que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Certo. Em cada farol que a gente para, né, a gente vivencia isto, né, esse conflito que não é um conflito tipo guerra, mas Mas está próximo, né? Próximo. Só está mascarado, né? Então, a violência vem aumentando. Sim. por conta dessa questão, dessa distribuição da renda. Mais uma vez, né, professora, poucos têm muitas oportunidades e muitos não têm quase nada, né? Eu acho que esse alerta ou que os nossos políticos definitivamente repensem, né? Eu acho que a gente tem os meios de comunicação que poderiam muito ajudar a promover, a trazer mais informação. Eu acho que a gente está agora até nesses questionamentos das classificações dos programas, o que é para criança, o que é para adulto e como o adulto cerceia a criança. Agora, imagine quando a gente vai para a população mais carente, onde o maior atributo, a coisa que ela mais gosta, o que ela está, é a televisão. E se a televisão não estiver passando informação saudável, também a gente acaba não colaborando com muitas dessas coisas, né? Então, o que acontece, por exemplo, com a população de maior renda, é que elas não põem limite para os seus filhos, não é? É verdade. E a população carente nem tem como pôr os limites e nem dá o carinho que precisa. E fica esse problema aqui. E o que eu acho, assim, a gente está falando muito dos políticos, né? Eu acho que os políticos são essenciais. Sim. E eles não têm dado muitos bons exemplos ultimamente. Mas o que a gente precisaria é uma coisa que a promoção da saúde tem procurado promover, é uma abordagem à sociedade, a participação social, né? Então, toda a sociedade está trabalhando em conjunto para melhorar essas iniquidades que existem na sociedade como um todo. A gente, às vezes, colocar só na mão do governo, a gente não adianta. Eu acho que hoje em dia não dá mais para falar que a responsabilidade do governo, até porque nós somos o governo, nós empoderamos as pessoas, acho que o grande mal é a gente não saber cobrar, né? Ou não ter, talvez, a autoridade de cobrar. Acho que estamos precisando um pouquinho mais de... Porque tem políticos bons, como tem políticos ruins, como tem médicos bons e médicos ruins, como tem qualquer profissional, né? Professores bons, professores ruins, professores que efetivamente batalham para ver um país melhor. Mas eu acho que a população precisa começar, de fato, se sentir empoderada disso e se unir, né? Mas não no poder um poder saudável mesmo, né? Que é o que nós estamos precisando. Eu acho que a gente precisa, a população, de modo geral, né, precisa aprender a se indignar. Se indignar. Né? Acho que essa é uma questão importante. Então, como a gente mostrou, aquele grande desafio é aumentar o capital social e já temos aumentado o nosso capital social e isso já vem se refletindo em alguns ganhos de saúde atribuíveis ao controle das doenças prioritárias, por exemplo, a gente vê nesses dados de 2000. As enfermidades diarreicas agudas, né, a gente vê como baixaram os níveis. As infecções respiratórias agudas também, né, vem baixando. E as imunopreveníveis, em função da vacinação em massa, né,
também vem diminuindo, né? Então, a gente tem tido alguns ganhos, a gente precisaria melhorar isso mais um pouco ainda. Ser mais incisivos nessas... Que doenças, né? A mortalidade, né? Ela tem sido provocada principalmente por quais problemas, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de causas externas, né? Causas externas seriam acidentes, né? E violências, né? E a gente vê que, embora seja alta a mortalidade por causas externas, de 1980 a 2000, a gente teve um avanço, uma melhoria, né? Elas não continuam subindo, elas continuam sendo um problema muito importante entre nós. As causas perinatais também, né, elas diminuíram, mas a gente continua não conseguindo resolver esse problema das causas perinatais. Isso está muito relacionado a problemas do próprio setor saúde, né? E essas causas, elas estão relacionadas a problemas com o parto, né? Que, embora ele seja hospitalar, embora as pessoas façam pré-natal, eles não têm sido feito pré-natal de qualidade e a assistência ao parto também não é uma assistência de qualidade. Certo. As doenças circulatórias, elas continuam, né, sendo as doenças mais importantes, embora também tenha diminuído um pouco a mortalidade por esse tipo de causa. Tumores, os cânceres, também eles são causas bastante importantes, né? Hoje em dia, nós estamos em 2008, aqui os tumores afetavam mais a população do que as causas externas. Hoje isso está quase igual, quase equivalente. E o que a gente tem tido maior êxito são em relação às doenças infecciosas ou às doenças transmissíveis. A gente ainda tem o HIV/AIDS, que né? é um grande... E a tuberculose ainda é uma doença bastante importante. A hanseníase é uma doença bastante importante, mas já temos tido um controle maior dessas doenças. Professora, quando a gente fala, não considerando as externas, porque as externas, na verdade, né, elas são acometidas, né, enfim, acontecem por fatalidades. Quando a gente entra dentro dessas quatro, né, desses quatro, a tecnologia tem ajudado muito nesse avanço? Então, ou nessa... a tecnologia tem ajudado bastante em relação às doenças transmissíveis. Certo. Em relação às outras também, né? Tem, como eu disse, por exemplo, a tecnologia e as causas perinatais, a tecnologia é avançada. Sim. Não é? O que a gente não tem conseguido é uma atenção à saúde de qualidade. Então, precisaria ter um investimento e uma motivação maior para os profissionais de saúde, especialmente do setor público. Por exemplo, onde a senhora vê que isso, de repente, poderia ser um ponto nevrálgico na formação desse profissional, ou quando ele já está dentro do próprio sistema, ele não é estudante, mas ele já está ali dentro do sistema? Eu acho que a gente não pode excluir ou valorizar mais uma coisa ou outra. Certo. Eu acho que dentro das universidades, né, a gente precisava mudar os valores, certo, eu acho, dos profissionais de saúde, né? Porque acho que grande parte, né, das pessoas que entram para uma faculdade de medicina já entram pensando quanto vão ganhar sendo, por exemplo, um profissional de saúde, e não qual seria a essência ou o objetivo final do próprio trabalho delas. E eu não sei se as nossas faculdades de medicina, preocupadas com tecnologia, ensino de tecnologia, elas trabalham tanto essa questão de valores. Sim. É o lado... o que eu tenho percebido, eu sou professor universitário também, e coordeno um curso de relações públicas, o que a gente percebe quando a gente fala de valores, a gente começa a perceber que valores estão sendo extremamente esquecidos, né?
Em 1996, em comemoração ao cinquentenário dos direitos humanos, houve uma pesquisa mundial pela ONU para trabalhar, trazer valores de volta, né? A gente olhar de fato para o outro. Quer dizer, principalmente quem trabalha na saúde está lidando com o outro, com o ser humano, que tem milhões de expectativas, que está num processo de uma fragilidade muito grande. A gente tem sentido, eu sinto, a universidade, a faculdade que eu trabalho não está ligada diretamente à saúde, mas a gente percebe nos alunos a muita falta de interesse pelas matérias de humanidades, que muitas vezes é o que garantiria exatamente o pensar, o olhar, o raciocinar, né? E talvez resgatar valores que os indivíduos têm os valores dentro deles, né? Então, acho que essa é uma questão, acho que desse processo de globalização, de forma geral, né, da pós-modernidade que a gente está vivendo aqui. É uma questão geral, né? Mas eu acho que, por exemplo, no setor saúde já existe esse programa de humanização, essa preocupação com a humanização, que já é um movimento contra, né, essa falta de valores, quer dizer, pelos valores. E eu acho que vocês têm contribuído bastante nesse sentido. E eu acho que temos que... A promoção da saúde também procura recuperar o sentido ético da vida, como a gente vai ver, né, um pouquinho mais adiante também. Bom, então, ainda como desafio, né, a gente tem essa alta vulnerabilidade social decorrente das inequidades na nossa sociedade, uma baixa governabilidade para a gente tratar dessa alta vulnerabilidade, um esgotamento das estruturas políticas e administrativas existentes. A gente precisa buscar novas estruturas políticas e administrativas que a gente vê. Estamos vivenciando no dia a dia esse problema. Hoje eu estava ouvindo, ao vir para cá, né, que o BIRD está cobrando muito essa questão das nossos valores e estruturas que se refletem nas nossas estruturas políticas e administrativas. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade de adaptação à globalização da nossa economia nacional, regional e local. Isso significa não só que as empresas não se adaptam, mas nós não temos profissionais preparados, né, para serem até incluídos nesse novo processo econômico. Né? Então, o país precisaria estar investindo na capacitação da sua mão de obra. Né? Isso é uma coisa que se reflete no setor saúde. Olha só que interessante. A professora está trazendo um ponto que é muito importante. Lembrem-se que no Congresso de Humanização, que aconteceu em abril, a gente percebeu que um dos fatores que a saúde hoje pede é ética, né? E segundo fator, professora, é exatamente o ensino continuado, o empoderar essas pessoas. A gente fala da saúde, mas é no geral, né? A gente sente isso, que muitas empresas, às vezes, na ânsia do capitalismo feroz, acaba esquecendo do próprio ser humano, né? Acaba esquecendo de investir no próprio ser humano. E quando a gente olha para dentro da saúde, a gente percebe que isso é claro, né? Esses desencontros. Muitas vezes a gente tem que trazer mão de obra, né? Exportar mão de obra. A gente pode ver nesses grandes hotéis que seriam locais maravilhosos, que estão localizados no Nordeste e outras partes do país, onde a pobreza é muito maior, a gente acaba não conseguindo incluir a mão de obra local. Acaba tendo e isso é um suicídio, eu acho. Com certeza. Né? E poucos são os investimentos para a gente capacitar a mão de obra local. E aos poucos, né, capacitar no ensino fundamental e daí para frente. Né? E acho que existe uma preocupação com isso, mas não é o suficiente. Né? Isso reflete no setor saúde, reflete nas inequidades e, portanto,
nessa exclusão, né, de alguns que a gente vem falando desde o começo dessa apresentação. A gente vê que tem ampliado a infraestrutura, né, de modo geral, em alguns países, ou em algumas partes do país, coexistindo a exclusão de infraestrutura em outras partes do país. Essas inequidades no nosso país são facílimas de serem observadas. A gente, se andar pelo país como um todo, a gente vai ver. E a gente agora tem, por exemplo, estamos desenvolvendo uma pesquisa que é multicêntrica no país como um todo. A gente conta com o apoio de instituições universitárias do país como um todo. E a gente vê já, né, que aqui na região sul e sudeste, sudeste e sul, né, a gente tem muito mais condições e a gente está tentando mandar recursos para essas outras instituições e compartilhar também ensinamentos, né? Isso é muito importante, né? Não que a gente saiba mais, a gente compartilha a bibliografia, compartilha reflexões, para ver se uniformiza isso para o país todo. Essas iniciativas, eu acho que isso é uma iniciativa do governo, né? Nós ganhamos um edital do CNPq, do Ministério da Saúde. Quer dizer, já existe isso, mas isso precisava ser muito mais acelerar esse processo. Acelerar. Acho que no Brasil como um todo a gente está precisando de muitos... tem algumas áreas que precisa acelerar rapidamente, né? Pois é. Então, porque a gente está entendendo saúde como uma coisa muito mais ampla do que só essa ausência de doença. Que bom, né? Quais doenças, a gente já falou de algumas, e fatores de risco, né? Então, só para enfatizar mais uma vez, as doenças não transmissíveis, né? Elas são responsáveis por 50% das mortes, as causas externas por 14,6%, as do aparelho respiratório 10% das mortes, as doenças transmissíveis, afecções do período perinatal 10%, né? E as demais causas não definidas, está descrito definidas aqui, mas não definidas 17%. Né? E as não transmissíveis são as cardiovasculares, né? E as outras. A mortalidade por acidentes e violências, né? Elas proporcionalmente, elas estão aumentando, por exemplo, de 80 para 98, e elas, como eu disse, já estão alcançando os tumores, por exemplo, né? Então, daqui a pouco a gente Porque aí também tem uma somatização enorme, né, desse processo. Quer dizer, a violência gera não só a violência no dia a dia, mas a própria agressividade que o ser humano faz com ele, né? Pois é. E acho que uma coisa muito importante na violência é que ela está incidindo basicamente na população economicamente ativa, né, que varia de 14 a 24 anos. Olha que faixa etária tão jovem. É a juventude mesmo que está sendo dizimada pela violência, e especialmente do sexo masculino, né? Isso acho que é uma coisa assim bastante preocupante. Né? Aqui a gente está focalizando os fatores de risco dessas doenças, especialmente as não transmissíveis. A gente vê que o fator de risco que mais relacionado com essa mortalidade é o tabagismo, né? E o tabagismo está sendo bastante enfatizado aqui na nossa sociedade. A gente está havendo até um investimento externo nos programas antitabagismo. A própria indústria farmacêutica também está bem ávida, né, atrás, desenvolvendo novos produtos, né? A hipertensão funciona como um fator de risco. A gente tratar a hipertensão o mais cedo possível também. Aqui a gente tem, por exemplo, o aumento do colesterol desde mais cedo, o sedentarismo
mais cedo, Mas são né? todos os hábitos, né? Os hábitos que o adulto tem, que não são hábitos bons, ele acaba passando para a criança, ou ele relega para a criança um veículo de comunicação que diz para ela o que é bom, o que é ruim. E aí você constrói exatamente esses problemas, né? Porque... Então, se a gente olhar, por exemplo, o tabagismo, né? Uhum. E as drogas ilícitas, a gente é tão preocupado com as drogas ilícitas. Olha só né? E o álcool em relação às drogas ilícitas. Né? Álcool é muito mais importante. E o tabagismo mais ainda. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, como cidadã. A gente vê o tabagismo ali bombando, né? Em primeiro lugar, fazendo... Como é que a senhora vê, por exemplo, as indústrias hoje, que não dá para tirar da noite para o dia todos o cigarro da circulação, né? Porque se tirar também a gente vai criar um outro impacto pior ainda, né? Como é que... Hoje as pessoas falam assim, pô, as empresas elas faturam avassaladoramente em cima desse produto. Na sua visão, isso é até um dinheiro do mal, vamos dizer assim, mas ganha-se, fatura. Como é que a senhora vê uma empresa de tabagismo revertendo parte desse lucro, que eu diria que é o lucro que prejudica muito a população, transformando isso para o bem? Só tem alguma ideia? A única coisa que eu imagino, né, é que essa indústria gradativamente tinha que mudar de ramo. Vai mudar, isso já é fato. E acho que tem uma outra coisa também muito importante, porque a gente tem vários municípios brasileiros que são produtores do tabaco. E sobrevivem disso, né? É a maior Economia fonte de renda de municípios. Muitos deles do Nordeste. Uhum. Né? E como é que faz? E no Nordeste é onde a gente tem os maiores problemas, a maior concentração de problemas, não só esse, mas concentração de problemas de saúde, de pobreza, né? Então, a única coisa que a gente pode pensar, eu acho, é gradativamente, né, aquelas cidades buscarem uma outra fonte de renda, né, substituírem aquela cultura por um outro tipo de cultura. Né? A gente está ouvindo falar que o álcool, né, se transforma em biodiesel, estão querendo derrubar as florestas. Por que então não planta? Não sei se é o lugar adequado, né? Mas acho que poderia estar pensando desenvolvendo nisso. Esses novos avanços serem melhores distribuídos para o Brasil. Né? E isso, né, só pode acontecer na hora que houverem políticas públicas, né, que realmente incidam sobre esses fatores. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de discutir em relação a esses fatores de risco. Esses fatores de risco, na verdade, eles são sustentados por condições de risco. Né? As condições de vida, nós estamos falando aqui que não podemos tirar a cultura do tabaco, porque ele afeta as condições de vida. Não é? Então, se a gente só trabalhar comportamentos, estilos de vida, hábitos, ou se os nossos programas se dirigirem só para isso, a gente vai querer tapar o sol com a peneira. Certo. Não é? Se o problema realmente ele não está aí, ele está mais adiante, né? É lógico que a gente tem que trabalhar também com as pessoas que fumam. Sim. Né? Mas se a gente não, ao mesmo tempo, não estiver pensando, né, nessas condições que favorecem a esses fatores de risco continuarem como fatores de risco, a gente vai estar culpando muito a vítima e não, né, resolvendo o problema nas suas últimas causas, na sua última determinação. Então, aí, minhas perguntas. Que condições de vida colaboram para manter esses fatores de risco? Eu acho que esse mundo globalizado, o fetichismo do consumo... Isso é um fator forte. Viu? É fortíssimo o fetichismo do consumo. Ele provoca violência. Né? As pessoas matam por uma bicicleta, por um tênis, por qualquer coisa. Não é? Ou então, né, eles fazem de tudo, né,
O individualismo em vez da solidariedade faz parte desse mundo... conjunto, desse cenário aí do mundo globalizado. O desrespeito ao meio ambiente em troca do lucro. Isso a gente ouve no rádio todo dia, né? Uhum. O pessoal devastando Sim. a mata porque quer lucro. E engraçado que isso está na mão de poucos, né? Que no fundo quem devasta, quem faz é a população sem informação, é a população que precisa de ou alguém que tem dinheiro e explora essas pessoas para desrespeitar o meio ambiente. O aumento da riqueza ao mesmo tempo que aumenta a desigualdade social. Uhum. Então a gente tem que, não sei se investir em políticas públicas como as que nós estamos investindo somente agora, né? Uhum. De dar dinheiro, né? Eu acho que tem que continuar a dar dinheiro, mas também tem que fazer provocar um retorno desse dinheiro, né? Porque senão vira assistencialismo puro e a gente só está dando... E as pessoas não se empoderam, como você vem falando desde o começo da nossa... E por incrível que pareça, é aquela coisa, se você não empodera o indivíduo, se você não passa informação, ele não vai entender. Aí ele vai achar que aqueles R$50 está bom para ele, ou aquele X que o governo determinou, balizou. Quer dizer, o indivíduo que não tinha nada, se hoje tem X, e por esse X ele não faz também quase nada, então tá bom, né? Você não muda, você não altera. Mais do que nunca a gente está precisando, a gente sempre fala aqui que a educação muda tudo. Então a gente tem que levar a educação para a população, porque é só desse jeito que muda. Então, como enfrentar esses desafios que a gente vem colocando no nosso tempo? As propostas do SUS são suficientes? Né? Que propostas são essas que o SUS nos traz? Né? Já fazem, foi em 88, na Constituição de 88, 90, a gente já tem 17 anos o SUS funcionando, né? E eu acho que muita coisa mudou, sabe, com o SUS. Eu acho que hoje em dia a gente tem um sistema de saúde, né, nos quase 600 municípios brasileiros. Temos um sistema, às vezes é precário, mas tem. E outra coisa que tem é um conselho de saúde em quase 600 municípios. Um conselho municipal de saúde, onde as pessoas ou são manipuladas para participar, mas de uma certa forma já existe um movimento de participação, de conscientização, de luta pela melhoria das condições de vida e saúde, né? Que é o que a gente chama aqui de participação popular no SUS, né? Então, o sistema já está racionalizado, né? Existe uma estrutura, existem normas. Hoje existe, não norma operacional mais de funcionamento, mas existe um pacto, que eu acho que é um avanço de ter uma norma, que é uma coisa de cima para baixo, do que ter um pacto, que é uma coisa que se pactuou, que se acordou, que se fez um acordo, né, para que ela existisse. Então, eu acho que tem grandes avanços aí no SUS. E acho que é uma forma também desses pactos de cada partido que de repente chega, cada novo partido, não vamos reinventar a roda, não vamos ter... Então, a importância dessa participação popular cada vez mais, eu acho que vai colocar nos trilhos esse trem que se desgoverna cada vez que muda um governo, cada vez que altera, ou mesmo dentro do próprio governo, às vezes você muda ministros, e aí muda todo um processo, né? Todas as pessoas. Sempre as pessoas que estão no poder querendo deixar a sua marca. Eu acho que mais do que nunca, deixar a marca é para a população. Isso é terrível, né? A gente tem experienciado, porque, como eu disse, a gente trabalha no Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis. Então, a gente tem projetos com municípios, né? Inclusive aqui na cidade de São Paulo, temos um projeto com a subprefeitura da Capela do Socorro. Quando a gente vai indo muito bem, quando a gente pensa que vai trazer uma grande mudança, né, em termos de governabilidade, de políticas públicas, de um trabalho mais intersetorial e integrado, aí muda o governo, começa tudo de novo.
E acho que parece que o governo que entra, ele mexe naquela peça fundamental, né? E aí a gente Mas essa é a forma também do próprio controle, né, do governo em cima das ações, né? Então, a equidade no acesso aos serviços de saúde a gente conseguiu com o SUS também. Como tem serviço de saúde no país inteiro, a equidade no acesso melhorou um pouco, mas tem muito ainda a caminhar. Certo. E a humanização da assistência, né, que foi um programa do primeiro governo Lula, mais focalizado e que continua ainda, que acho que a gente tem está visto tentando bons cobrir resultados algumas aí. lacunas, né? Então, são suficientes, né? A gente vê que não. Então, a promoção da saúde é uma nova abordagem e que, mesmo porque o SUS, né, com essa proposta de racionalização, ele se medicalizou bastante e deixou essa proposta de democratização das ações, ela acabou ficando secundária. Então, a promoção da saúde aparece para chamar a atenção do SUS de novo, para a participação, para a democratização, para essas questões que a gente falou que avançaram, certo, mas que acabam ficando em segundo plano em relação ao uso de tecnologia, à medicalização, enfim. E como é que a promoção da saúde pode colaborar no enfrentamento desses problemas? Então, o que era a promoção da saúde? Inicialmente, a promoção da saúde era entendida, né, como um momento da prevenção. Esse é o esquema de prevenção de Level e Clark, que era um autor bastante reconhecido no setor saúde e que achava que a gente colocou um avanço, que a gente só estava valorizando essas ações biomédicas, certo, né? Durante muito tempo o micróbio era a coisa mais importante, então o Levi Clark falou, não é micróbio, a gente olhar para o micróbio só, a gente avança durante um certo momento, depois a gente não consegue avançar mais. A gente tem que pensar em algumas outras coisas, em proteger o ser humano e o ambiente também. Então, a gente teria que ter ações de prevenção primária, então, ações de promoção da saúde antes do indivíduo ficar doente ou ter contato com o micróbio. Então, certo, a gente tem que alimentar bem, tem que viver no meio humano, sadio, higiene e tal. Temos que ter, já quando tem alguma possibilidade de ter algum micróbio, a gente tem que ter alguma proteção específica, né? Por exemplo, a vacina, né? Certo. Seria uma forma de proteção que está dentro de prevenção primária, antes do indivíduo ficar doente. Por exemplo, se a gente tiver uma família que tem alguém com tuberculose, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e tal, e a gente está fazendo uma prevenção que chama secundária. Se a gente detectou que o indivíduo está doente, ele tem que se tratar, né? E se for uma doença incurável ou algum acidente, a gente tem que limitar a invalidez. Isso chama tudo prevenção secundária. Certo. E se ele ficou com algum problema, a gente tem que fazer a reabilitação dele, isso é prevenção terciária. Então, a promoção da saúde ficava só aqui, focada, né? no primeiro... Aqui. Hoje a gente imagina que a promoção da saúde ela está em todo este contexto. Perfeito. Né? É uma visão positiva, por exemplo, na reabilitação, se a gente tiver alguma pessoa que sofreu um acidente, né? Um Herbert Viana. Sim. A gente podia fazer uma prevenção dos problemas dele, mas ele só voltou a ser um cantor porque quem tratou dele tinha essa visão positiva de promover a saúde dele, mesmo naquela situação de maior impossibilidade que ele vivia. Né? Uma pessoa que está na UTI, por exemplo, temos que ter uma abordagem de promoção da saúde. Pensar positivo, né? Fazê-lo pensar positivo, ele se ajudar. Né? Isso que seria... Né, o que a gente vê hoje dentro das UTIs, a Organização Viva, a gente passeia pelas UTIs infantis, isso é necessário.
Não pensar no ser humano, como a gente estava falando, integral. Integral. Se Né? você pensa em pedaço dele, não ou vai. na doença dele só. Não, a gente tem que pensar no indivíduo que está com um problema. Então, a gente tem que tratar, dar o remédio, mas olhar e ajudar aquela pessoa a voltar a ser um ser humano, né, com todas as suas capacidades. Então, na primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, se pensou que saúde praticamente seria sinônimo de qualidade de vida. E para a gente ter qualidade de vida, eles resgataram o princípio ético da vida. Saúde, o que é? Saúde é a gente ter paz. Saúde é a gente morar numa casa que tenha as mínimas condições de conforto térmico, não tenha umidade, né? Enfim, que tenha um número de cômodos, que a família, alguém possa ter privatizado, não todo mundo morar entulhado, né? E aí o pai já fica querendo violentar a filha. É como essas condições que a gente vê aqui, que são favorecidas por acesso a um sistema educacional eficiente, né? Todo mundo, não só. Agora nós temos 90% da população brasileira frequentando a escola. A gente quer que tenha 100% e com escola de qualidade. Né? Não adianta dizer que está na escola. Isso é condição essencial, é saúde isso. Né? Isso é saúde. Que as pessoas tenham alimentos disponíveis para atender suas necessidades básicas e que exista uma política agrária, né, que pense nisso, que as pessoas têm que ter alimento e não só pensar de implantar cana para poder resolver o problema do bio. É também muito importante, importante, porque é um recurso renovável, é uma outra coisa. A gente tem que pensar nos recursos renováveis. Outra coisa que eu tenho percebido, né, no dia a dia, ninguém fala em energia eólica, ninguém fala em energia solar. Ela não é assim, as energias eólica e solar, ela teria que ser também, né, uma fonte buscada, não só as grandes que vão atender a coletividade. Né? Mas aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe um programa com agentes comunitários de saúde, que são agentes ambientais, que eles estão ensinando a população a buscar a energia por outros caminhos que não só esse. Isso é promoção da saúde. Com certeza. Tá? Né? A gente pensar e preservar o ecossistema também, né? O aquecimento está aí, né? É essencial para a saúde. Se a gente não puder respirar, né? Acabou o planeta, né? E aí, tudo isso orientado por valores de justiça social e equidade. Isso, assim, é uma outra visão de saúde e de promoção da saúde. Orienta uma outra visão. É muito interessante quando a gente olha para a saúde e vê de fato é saúde, né? Não estou focando a doença, né? A saúde implica em muitas coisas, a própria visão global de um planeta saudável, o indivíduo saudável. Né? A gente fala de um bairro, né? Cuidador. Cuidador do quê? Cuidador do ambiente físico e cuidador das pessoas que moram nesse bairro, né? E assim o país e tudo mais. Então, a promoção de saúde seria um processo que confere ao povo os meios, né, para ele identificar quais são os seus problemas e as causas desses problemas, para poder exercer controle sobre eles. Eles não vão exercer controle diretamente, mas eles vão exigir, eles vão se organizar e exigir que o governo e a sociedade, e eles junto, né, melhorem as condições de vida e saúde da população. Que processo é esse? É um conjunto de ações sobre o ambiente social, político, educacional, físico, econômico, cultural e de serviços de saúde para proporcionar essas condições que a gente estava falando, paz, tal, né? E prevenir o surgimento das doenças também, né, no indivíduo e na coletividade. Então, aí é um processo não ocorre de um dia para o outro e não significa só isso. A gente está trabalhando com os indivíduos. Já estamos acabando o nosso tempo, né?
A promoção da saúde não é a palmatória do mundo, né? Não vou dizer que com isso a gente vai resolver todos os problemas do mundo, mas pode ajudar bastante, né? Chamando a atenção para a causa dos problemas, para as causas, e mobilizando o governo e a sociedade civil como um todo para intervir nessas condições. É uma ação muito mais ampla do que a gente vem ouvindo falar do que seria a promoção da saúde. Né? Aqueles dados que a gente começou falando, eles orientam todo esse tipo de abordagem. Existe, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada em trabalhar com a determinação social e econômica e política do processo de saúde e doença. Existe uma comissão no Chile que é mundial, né, que está tendo assim, uma ação bastante interessante. E nós, hoje, aqui no Brasil, temos uma comissão nacional dos determinantes sociais da saúde. E nós temos esse projeto, né, que trabalha com os programas de desenvolvimento local, tentando integrar agendas de desenvolvimento social local, né, e ver como é que a gente poderia estar, através dessas agendas, conseguindo atingir as metas do milênio. Né? Que isso é muito importante, né? Trazer a razão também. E gozado, né? Em 92 a gente teve a ECO, que era essa grande preocupação. Fizeram um grande estardalhaço, trouxeram bastante governantes aqui, todo mundo saiu com um pacto, né? Achando que o tempo passou e todo mundo esqueceu, né? Então agora a gente tem que lembrar novamente que as 8 metas do milênio estão ligadas intimamente àquela promessa que nós fizemos para nós mesmos, né? Em 92. Temos avançado em algumas metas, mas outras ainda precisa de muito mais investimento bastante maior. Então, agradeço a atenção. Muito obrigado. Olha, o programa de hoje trouxe exatamente a importância da gente olhar, exatamente mapear a saúde. Olhar para a saúde com a atenção que ela merece. Professora, como é que para os nossos internautas, como é que eles podem ter acesso a todas essas informações? O Atlas da Saúde, é só entrar dentro do Google, digitou Atlas da Saúde, já cai ali um monte de informação, né? Eu também andei passeando pelo site, eu vi que tem um monte de coisa que a gente pode baixar, tem download ali, acho que vale estudar. Principalmente você que está aí acompanhando as nossas aulas, os nossos cursos, né? Lembre-se, o nosso canal está aberto. Está aberto para você questionar, para você mandar informação, para você mostrar o que está acontecendo de bom aí na sua cidade. Humanização em Saúde é seu. Então participe. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br. Então hoje foi Atlas da Saúde no Brasil, promoção é o melhor remédio. De fato, vamos promover. E acho que os meios de comunicação têm por obrigação cada vez mais estarem atentos sobre isso, influenciando, promovendo junto à sociedade. E mais do que nunca, os nossos políticos, né? Porque deixar uma marca, é importante que essa marca seja eterna, né? E que um dê continuidade para o que o outro fez, porque só assim a gente vai ver resultado. Porque um começa, o outro para, o outro não termina, o outro vai. Então fica muito chato. Não há atlas que aguente, né, esse tipo. A gente vai ver sempre a tendência do lado mais escuro dessa ação. E a gente quer claro, quer luz, quer saúde, quer tudo de bom e do melhor. Então nós estivemos com a professora Márcia Faria Westphal. Falei direitinho? Falou. Então tá bom. A professora, ela é titular da saúde pública na Universidade de São Paulo, na USP, e também é presidente e pesquisadora do Centro de Estudos e Documentação das Cidades Saudáveis. Quero deixar aqui o meu agradecimento a você que esteve com a gente e até o próximo programa. Muito obrigado.